Podem abrir vossas Bíblias no livro de São Mateus, no capítulo 28, e em Atos 2, 38. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Diga comigo: e eis que eu estou convosco todos os dias. Que assim seja na sua vida. Amém. Viramos o livro santo. E ouvindo eles isto, compungir em seus corações e perguntar a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, e tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e na oração. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podei-vos assentar. Nós, estudando a palavra, percebemos então que há, humanamente falando, fisicamente, psicologicamente, eu quero dizer, uma divergência, mas depois que você capta a revelação, você não encontra nenhum paradoxo, nenhum contraste, porque a palavra de Deus, ela diz sim todo o tempo ou não todo o tempo. Ela não mistura sim e não. Sim, sim, não, não. Então o que é sim, e o que é não, é não. Então não há uma coisa aqui e outra lá. A gente pode ter isso na mente equivocada humana. Falar, puxa, mas falou uma coisa aqui está falando outra. É muito simples. Se você chegar em Gálatas, você já vai perceber. No capítulo 1, a palavra dizendo, olha, cada um deve levar sua própria carga. Cada um deve levar sua própria carga. Aí você... Esse é o versículo 4, mais ou menos. Acho que no versículo 6 ou 7 você já vai encontrar. Mas não é um paradoxo? Levai as cargas um dos outros. Mas não deu um paradoxo? Mas não deu paradoxo. Porque ali tem duas cargas diferentes. Então não deu paradoxo. É a mente que dá um parafuso, mas não a palavra. Cada um deve levar sua própria carga. Bom, de fato e verdade, deixou a responsabilidade pessoal de cada um. Aí logo, 3 versículos 2 depois diz, ajudar e levar as cargas um dos outros. Parece que deu um paradoxo, mas não deu. Realmente, tem carga que você tem que levar sozinho. E tem carga que nós devemos levar o corpo de Cristo junto, para cumprir Romanos, às vezes, no capítulo 12, versículo 13. Comunicai o santo nas vossas necessidades. Mas tem carga que você tem que ser somente você suportar ela, porque aquilo é você que tem que passar. E essa você tem que levar. Você tem que passar por ela para você ter uma experiência com Deus. Amém? Porque não vem nem nada contra vós que não seja para edificação. Tudo que acontece contribui para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, 9, versículo 28 por ali.
contribui para o bem daqueles que o amam. Que coisa tremenda, né? Então nós temos aqui a necessidade, que é necessário ser batizado. Mas como? Parece que tem um paradoxo. Jesus deu o ensinamento, uma instrução. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora, vem Pedro, cheio do Espírito Santo, em Pentecoste, e prega para 3.000 pessoas, e eles são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Parece que deu um parafuso, parece que deu um nó. Mas se você discorrer as Escrituras, você vai captar a palavra. Você vai começar não só entender na entrelinha da palavra, mas como no que está escrito, porque batismo não é entrelinha. Batismo está escrito. São Lucas 24, 47. O mesmo Senhor Jesus. Nós estamos com 2 audiências, os irmãos que estão nos seguindo, se quiser abrir as vossas Bíblias em vossos lares, olha bem, o mesmo Senhor Jesus, que disse em São Mateus 28, 19, ele mesmo, aqui em Lucas 24, 47, vamos pegar no 45, que a gente vai captar mais a palavra. Olha bem. Versículo. Estamos estudando a Bíblia ou não estamos? Vamos estudar a Bíblia hoje? Então vamos. 24, vamos pegar o 39? 24, versículo 39. Vede as minhas mãos, meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Então, o espírito não tem carne nem ossos. Jesus estava num corpo glorificado. Então, ele estava num corpo glorificado, que tinha carne e osso, mas porém glorificado. Podia apalpar, porque o corpo glorificado pode apalpar. E um espírito não tem carne e ossos. Então ele diz, vede que eu tenho. Olha bem que corpo tremendo esse corpo. Amém? E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria. Imagina a maravilha que estava na mente desse povo. Estando maravilhados, disse-lhe, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou e comeu diante deles. Que coisa tremenda, né? Nesse corpo você alimenta. Você pode comer. Eu amo esse Jesus. Nós estamos rumando para um dia ter esse mesmo corpo. Você crê nisso? Mas para conseguir este corpo tem um processo. E eu quero ensinar a todos, né, tanto a audiência invisível quanto a audiência visível, passo a passo, para nós entrar nesse corpo. Há um processo. E o batismo é uma peça principal para o primeiro passo. Eu vou parar aqui, mas eu quero mostrar aqui algo que o Senhor Jesus disse. Mas eu vou parar aqui. Vocês lembram que no Velho Testamento, ali, se não me falha, no livro de Gênesis, no capítulo 17, versículo 24 a 29, você vai aproximar desse estudo, você vai ver que Deus chama Abraão e faz uma aliança, um pacto. Deus havia feito uma aliança, um pacto no Jardim do Éden, que era condicional, com Adão e Eva. E agora Deus faz um pacto com Abraão incondicional, e dá o sinal na carne que ele fez o pacto, que era da circuncisão. Todos lembram dessa palavra? No livro de Gálatas, você vai encontrar no capítulo
na alegoria de Agar e Sara, se não me falha, capítulo 3. Mas no capítulo 5, a partir do versículo 2 até o versículo 6, fecha o assunto sobre a circuncisão. Se der tempo, nós vamos chegar lá. O que era a circuncisão para esses judeus? Todos aqueles que estavam ali, morando também, na mesma comunidade, podia ser de qualquer nação, podia ser escravo, ouça isso, irmãos, capta bem que eu estou pregando batismo. Podia ser escravo, podia ser qualquer outro filho adotado que seja na família, ou então todos os filhos da casa teriam os machos que ser circuncidado. Então Abraão foi circuncidado aos 99 anos. Ismael, seu primogênito, que veio por intermédio de Agar, ele tinha então 13 anos. Isso significa que Abraão tomou Agar com 85 anos de idade. Aos 86 ela tinha já Ismael. E aos 99 ele circuncidou a si mesmo e seu filho e todos os criados da sua casa, aqueles criados e adotados todos, e aqueles servos escravos que ele comprou. Todos foram circuncidados debaixo de um sinal na carne, para mostrar que você era um judeu, mesmo não sendo. Você era circuncidado. Estão entendendo? Levanta a mão. Então você podia pertencer à comunidade, participar dos rudimentos de toda festividade solene. Estão entendendo? Levanta a mão. Eu gosto de saber que eu estou pregando para uma audiência que está captando a palavra. Então aquele era em forma totalmente diferente, mas era a mesma coisa que você recebia então um batismo, mostrando, expressando em seu corpo que você era circuncidado. Agora no Novo Testamento a coisa converteu então diferente. A circuncisão foi anulada, cumpriu em Cristo. Cristo foi circuncidado. Amém? Então a lei cumpriu em Cristo. E os mandamentos cumpriu no amor de Cristo. Porque o final do mandamento é o amor e o final da lei é Cristo. Amém? Estou em Efésios capítulo 1 e estou também em Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. Aleluia. Agora nós temos então o batismo por João. Estou pregando o batismo. Já não era mais João, não foi circuncidar ninguém. João foi preparar o caminho. Então o que ele fez? Ele chamou o povo ao Jordão para ser batizado para o arrependimento. Quer dizer, João não tinha ali um batismo de remissão. Por que João não batizou para redenção, para remissão? Melhor dizendo, para remissão. Porque o cordeiro não havia derramado sangue, estava em pé sobre a terra. Então, sem sangue não há remissão. Estão entendendo? Porque João só chamava o povo para o arrependimento, para as águas batismais. E ele gritava na beira do Jordão, e todos que creu em João, possivelmente creu em Jesus. Porque ele indicava: eu vos batizo com água, mas vem outro, e esse é poderoso, muito mais que eu. Esse tem poder que eu não sou nem digno de atar a sandália dos seus pés e carregar para ele. Esse é poderoso. E ele vai vir. Aquele que me mandou fazer esse tipo de serviço, de obra, também me deu um sinal que ele vai vir. E quando ele estiver em nosso meio, eu saberei, olha só, que é ele. Então, na verdade, quando o céu abre, eu acredito que aquela multidão que mostra no filme todo mundo abaixando, correndo, desmaiando, não é assim. Quem viu aquilo lá foi João. Porque Deus tinha falado que João ia ver o sinal.
Aí quando apareceu Jesus, o céu abriu, João viu. Talvez aquilo que Deus mostra para mim não mostra para você. E aquilo que Deus mostra para você não mostra para mim. Talvez ele está mostrando só para você. Talvez eu possa dizer, ó, um anjo do Senhor está em pé ali, está em formato assim, ou está em mesmo de formato de um homem. E você olhar no mesmo lugar que eu indicar, você não vê. Estão entendendo? Entrou um espírito mal assim, eu estou vendo ele parado naquela pessoa ali. E você olhar e não vê. É para aquele que Deus está mostrando. Estão vendo? Diz amém. Então eu estou mostrando para vocês, fazendo uma junção da circuncisão para o batismo. João não precisou circuncidar, ele batizava para o arrependimento. E quando Jesus veio ali no sopé de Jordão, nos barros do Jordão, para ser batizado, João viu então que era ele. E João falou, não, eu que careço, olha aí, ser batizado por ti. Eu careço ser batizado. E vem tu a mim? Olha, irmãos, Jesus falou, João, importa cumprir toda justiça. Amém? A igreja tem que ler Bíblia. Importa cumprir toda a justiça. Então, por que João aceitou? Porque ele captou a palavra. Por que você não batiza, ou você talvez foi batizado de uma maneira e uma forma errada e acha que está certo? Porque ainda você não teve revelação do que é o batismo e por que ele é feito e para que serve. Então tem que entender. Há uns pontos periódicos que nós temos que entender, periodicamente falando. E é necessário, como Jesus era necessário passar por Samaria, ele tinha que salvar uma mulherzinha que já estava com um excesso de casamento. Estava no 6º marido, ele tinha que passar lá. Ela tinha que encontrar o 7º homem. Glória a Deus. Amém? Ela tinha que encontrar ele. Quando você encontra o 7º mensageiro, aí você capta a palavra. Uau! Aleluia. Pode louvar o Senhor. Amém? Pode louvar. Louvado seja Deus. E quando ela encontrou o número 7, aí pronto. Aí Deus revelou a palavra para ela. Então a necessidade do batismo é grande. Só que você tem que captar a frequência para batizar na verdade. Porque esse é o sinal da circuncisão. Para você não ser pagão, né? Então não é mais circuncidar o prepúcio. Agora é batizar. E o batismo primeiro é interior. Você tem que crer primeiro aqui dentro. Quando você batiza aqui dentro, crê que você, diante de Deus, chegar da maneira sem batizar, você estará arruinado. A audiência invisível, capta isso. Irmãos da live, capta isso. Nós temos condição de chegar diante de Deus limpo, porque o batismo, ele tira toda a mancha, toda a sujeira. Até naquele exato momento do batismo, teu passado é perdoado. Você sai dali com 1 minuto de vida. Oh, glória a Deus. Então é um dia marcante. Tem pessoa que faz a festa de aniversário no dia do batismo. Esquece até do dia do nascimento natural. Ou então faz 2, né? Quer ganhar 2 presentes. Aleluia. Estão entendendo? Aleluia. Então vamos andando com as escrituras. Então nós sabemos agora que o batismo é necessário. E que forma batizar então? Se nós temos uma ordem, eu estou com Lucas 24 aqui aberto. Em São Mateus que Jesus dá ordem citando 3 títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. E não vemos ninguém sendo batizado, apenas uma ordem. É como eu dar uma ordem para alguém e dizer, olha, por gentileza, vai ali no mercado, compra 1 quilo de carne moída para mim. Eu vou especificar a carne que eu quero. Eu gosto de carne de segunda, moída é de segunda para mim. Eu não gosto de moer carne de primeira, eu até detesto. Não sei por que moer carne de primeira. Carne de segunda, eu quero o músculo, bem moído 2 vezes. Eu especifiquei.
Mas você tem a carne? Não. Você nem foi no mercado ainda, você tem só minha ordem. Que hora que você vai cumprir essa ordem? A hora que você voltar e dizer, ô pastor Degomar, que tal o quilo de carne? E é músculo, eu mandei moer 2 vezes, cumpriu a ordem. É assim. Jesus deu a ordem, quando cumpriu? Porque ele deu outra ordem em Lucas aqui, ó. Capítulo 24, nós estamos no versículo 39. Ele mostrou as mãos e disse que é um espírito que não tem carne nem osso, vede como eu tenho. Dizendo isso, mostrou, nós lemos até aqui. E ele comeu com eles. Versículo 44. Ele disse-lhe, são estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Tinha que cumprir tudo o que dele estava escrito nos profetas, nas leis e nos salmos. Então Jesus veio cumprir o que estava escrito. E ele é o que está escrito, ele é a palavra, o verbo. Amém? Vamos pegar o versículo 45. Quando ele disse isso, então abriu-lhe o entendimento. Aqueles discípulos teve o entendimento aberto. Ao captar a palavra de Jesus, a mente deles foram aberta. Estão entendendo a Bíblia? Para compreender as Escrituras. A Deus tem que abrir a mente das pessoas. Porque nós viemos para esse mundo e já viemos com uma demência. Quem de vocês lembra quando vocês tinham 2 anos, 3 anos? É dificilmente. Eu consigo lembrar depois dos meus 3 anos, 3 anos e meio, eu consigo. Eu lembro que eu caí num buraco em Andradina, ali embaixo, depois do rio. Estava correndo atrás de uma bolinha assim, ó. Aquela bem levinha que acho que nem tem mais hoje. Era de várias cores. Eles estavam fazendo em canalização de água e esgoto. E antigamente os buracos lá no estado de São Paulo era tubo mesmo. Não é caninho, não. Era tubo de concreto bem grossão. O buraco era bem fundo, bem grande. E eu caí lá com uns 3 anos e meio, 4 anos, se tivesse muito. E aí não tinha como sair, porque era alto. Aí passou um moço de cor. Olha bem, o que eu lembro? E eu chorando, porque eu não saía do buraco. Passou um moço de cor e falou, menino, o que você está fazendo aí? E eu lembro que eu falei, eu caí, fui catar minha bolinha. Eu lembro que ele estendeu a mão dele, cara. Disse, não fica aí não, menino. E me catou e pôs em cima. O buraco era bem fundo assim, ó. Para um menino pequeno, jamais sairia dali. Minha mãe ia ficar doida, minha avó, todo mundo. Mas nós viemos com uma amnésia. E tem coisas que passou na nossa vida que nós nunca mais vai lembrar, porque não vem na nossa mente. Isso é no mundo físico. Agora vira isso, o prisma para o mundo espiritual. O que Satanás não fará na sua mente espiritual para você não captar isso aqui, irmão? Trará uma amnésia tão grande que você vai ficar cego. Você vai ler, mas não vai conseguir captar a palavra. Você vai ver a letra. Mas a vida da palavra tem que estar em você. Você tem que receber vida. E a palavra é vida. Pode louvar o Senhor. Versículo 46. Quando o Senhor Jesus abriu o entendimento deles, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao 3º dia ressuscitasse dentre os mortos. Agora ele começa a falar do batismo, ó. E, olha bem, em seu nome, capta isso, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E estas coisas sois vós testemunha. Em seu nome, não citou título. Porque ele abriu a mente deles. Não estava mais com a mente fechada. Os títulos, antes de você ter a mente fechada, você olha e pensa, nossa, eu fui batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas você entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado da água.
Por quê? Porque o batismo é para remissão de pecado. E para a remissão você tem que receber o nome, capta isso, irmãos, do remidor. Porque título não é nome. Deus tem muitos títulos. E o batismo é em nome. Porque o nome invocado perdoa o seu pecado. Atos 4:12. Porque em cima no céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então o nome do Senhor é o único nome que traz salvação. É o único nome que tem poder para curar enfermo, para expulsar demônio, para trazer bênção sobre bênção. É esse tesouro, porque é o nome que abre o tesouro do céu. Estão entendendo? E toda a família no céu e na terra, Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Toda a família no céu e a família na terra tem que invocar, tem que tomar este nome. Se é a família de Deus, recebe o nome do pai da família. Então, título Deus tem muito. Tem Pai, tem Filho, Espírito Santo. Tem Rosa de Saron, Lírio dos Vales, Estrela da Manhã. Alfa, Ômega, Oliveira Verdadeira, Videira. Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Jeová Manassés. Tem mais ainda. Javé, Adonai. Eu sou, o grande El Shaddai, Elohim, Eli. Quantos títulos ele tem? Isso é só que eu estou lembrando. Mas Jesus mandou batizar em nome, não em título. Podia batizar em título. Eu te batizo em nome de Porta, Videira e Oliveira. Pronto, acabou. Está batizado. Eu te batizo em nome de Alfa, Ômega, Estrela da Manhã. Está batizado. Título. Eu te batizo em nome de Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Jiré. Mas ele não mandou batizar em título. Ele falou, ide para todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Está vendo a audiência invisível? Segue aí. Batizando-as em nome. Não falou para repetir as palavras. Ele mandou batizar em nome. Aí citou 3 títulos. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você chega em Isaías 42, versículo 8. Senhor é o seu nome. Então, o Pai é o Senhor. Você chega em Mateus 1, 21. O anjo vem e diz, ele chamará Jesus, Filho. Dado esse nome do céu. Aí você chega em João 14, 26. O Espírito Santo é o Cristo. Então o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nada mais, nada menos é do que Senhor, Pai, Jesus, Filho, Cristo Santo. Aí está o Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, Jesus Cristo. E agora? Como fica? Por isso que em São Lucas ele manda batizar no nome. Agora Pedro tendo a revelação do nome. No capítulo 16 de Mateus, Pedro ganhou a chave. Quem diz os homens ser o filho do homem? Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Diz, Simão Pedro, tu não revelou carne e sangue, mas meu Pai. Pois bem, Pedro, eu te darei a chave do céu, e o que você ligar na terra vai ser ligado lá, no céu. Então Pedro agora tinha a chave. Por isso que mostra, Pedro está com um pacotinho, um molho de chave, né? Na verdade, ele tinha mesmo a chave. Mas a chave é revelação. Não, é simbólica, né? É revelação. Eu digo que tu és Pedro e sobre esta pedra. Revelação. Então não é sobre pedra que é Pedro, porque Pedro é pedra. E Jesus é a pedra da esquina, então não é sobre ele também. A igreja está edificada sobre a revelação do Espírito Santo. E que ele te revele hoje o nome de Jesus. Porque se você receber essa revelação, você não vai querer ficar nem mais um dia pagão. Eu já cheguei a pregar para pessoas que bateu na minha casa. Era 6 horas ou 5h30, amor, que o irmão foi aquela vez lá em casa, quando eu preguei para o irmão Pereira. Chegou em casa cedinho no outro dia, disse... Eu não dormi essa noite direito. Se eu morrer, o senhor vai ser culpado. Eu falei, culpado por quê, meu filho? Conheci você ontem, nem sabia quem era você até agora. Apenas preguei para você. Ele disse, mas eu criei.
e eu quero receber esse nome na minha vida. O senhor vai ter que me batizar hoje. Eu falei, batizo. Um dia eu acabei de pregar no estado de São Paulo, era 10 horas da noite. Tive que ir batizar. 3 pessoas pediram o batismo, mas na hora lá tiveram medo de entrar na água, porque era quase meia-noite quando nós chegamos na lagoa. E eu tive que batizar quase meia-noite, era 11 e pouco da noite. Numa lagoa escura, cheia de... Onde que eu pisei, atolou tudo, precisou o moço que foi batizar, era bem mais alto que eu, precisou me guinchar para tirar eu. E na hora de batizar um homem de quase 1,90 m de altura, como é que... E eu atolado. Foi a coisa mais difícil. Mas ele disse, o senhor tem que me batizar. Eu entendi a palavra. Batismo é coisa séria, amado. Você estará marcado daquela hora em diante. Você tem uma marca de Deus em você. Você tem o nome dele. A minha esposa, quando foi no cartório comigo, ela recebeu o meu nome. Então ela é a senhora Degomar. E essa aqui é a senhorita Jesus, não é de outro, é de Jesus. Ela tem o nome dele. Amém? Então vamos para a Bíblia. Foi Pedro ou foi o Espírito Santo que falou em Pentecoste? Uma pergunta, uma indagação, uma interrogação. Eu vou fazer de novo. Vocês, irmãos da live, foi Pedro, irmãos da live, que nos segue. Foi Pedro ou foi o Espírito Santo que falou em Pentecoste? Quem falou? Se você dizer foi Pedro, você está equivocado. Porque a Bíblia diz, olha bem, vamos lá para Atos. Capítulo 2. Versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu-se toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas, repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, a Bíblia afirma categoricamente na íntegra que eles estavam cheios do Espírito Santo. Amém? Então, foi o Espírito Santo que falou na boca de Pedro. Versículo 14. Discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé, verso 14, com os 11, levantou-se a sua voz e disse-lhe, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. E ele pregou um sermão aqui, tão pequeno, versículo 15 diz, estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Eles pensavam que aqueles homens cheios do Espírito Santo estavam embriagados. Porque o comportamento deles estava zambetando as pernas. Porque quando o Espírito Santo, eu não sei na sua vida, o dia que você recebeu, eu sei a maneira que eu recebi, a maneira que a minha esposa recebeu, ficou uma semana andando sem sentir o chão, e saiu, nós estávamos na mata orando, mais ou menos tinha uns 40 irmãos ou mais, nesse dia que ela recebeu. Ela saiu do mato, trançando a perna assim, porque estava embriagada. E eles começaram a andar em Jerusalém, meio embriagado, e todo mundo zombando, disse, olha lá, ó, aqueles galileus que seguiu o Nazareno, está tudo bêbado agora, porque ele morreu, de certo. Aí Pedro falou, não tem ninguém embriagado aqui. Uma que em Israel só vendia bebida depois do meio-dia. Só depois da 6ª hora. E agora ainda é a 3ª hora. Significa para nós que é 9 da manhã. Lá não vende bebida. Nos dias bíblicos não, agora é outro mundo, né? Agora é Sodoma lá. A Bíblia deixa bem claro, Sodoma, aonde seu Senhor foi crucificado. Então agora é outro mundo, mas nos dias bíblicos, Jesus e Pedro, que estava ali cheio do Espírito Santo, quer dizer, Jesus estava dentro de Pedro, agora não estava mais do lado dele, mas estava dentro dele. Abriu a boca de Pedro e falou, esses homens não estão embriagados.
não está vendo que é a terceira hora do dia? Não é hora de comprar vinho ainda. Se fosse meio-dia, podia dizer que nós tínhamos comprado uns garrafão, mas agora... Estão entendendo? Diz amém. Então estava cheio do Espírito Santo. Então quem falou em Pentecoste e 3.000 pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, no capítulo 2, 38. Atos 2, 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pronto. Então não foi Pedro que falou, foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo trouxe a revelação dos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não usou repetir as palavras de Pedro, ele usou a revelação do nome, do qual ele recebeu quando ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Então nós temos que entender que é só por meio de revelação que você capta a palavra. Porque a palavra está materializada hoje. Aí você vai captar a palavra, você vai estar com o povo que tem revelação, é claro. Né? Porque se você é águia, você não vai estar em monturo. A águia não senta em monturo para comer grilo, minhoca, bichinho morto, barata. Não. Quem vai ciscar monturo é galinha e pintainhos. Por isso que levou o profeta a falar sobre aquele ovo da águia, que ela tinha deixado ali no pasto da fazenda. E aquele fazendeiro achou o ovo da águia, e todos conhecem a história, diz amém. Mas é muito bom contar, porque esta é a realidade da vida. E colocou, disse: vou levar esse ovo grande desse pássaro aqui, eu vou pôr lá na galinha que está chocando, lá na tulha, onde tem milho, tá? Essas galinhas chocavam, né? Pelo menos no meu tempo de criança era assim, tinha bastante lugar de galinha chocar nas tulhas. Ah, meu Deus! Logo nasceu, todos os pintainhos, veio um mais grandão. E foi andando aquele pássaro maior no meio dos pintainhos. E alimentando, porque ele não entendia o linguajar da galinha, mas ele tinha que seguir a mãe galinha. Tinha que seguir o cacaró, cacá. Ele, que é isso? Estou entendendo, Jesus é bom. Mas ele é bom mesmo. Agora é hora de você dar 1.000 contos para Jesus, ele é bom. Ele não entendia essa linguagem. Jesus é bom, vamos vender os tijolinhos. Pode dar uma de 500 no tijolinho pequenininho. Vamos na vassoura voadora agora, tem uma vassoura também. Vamos vender a fitinha do amor, a rosa branca da paz, a rosa vermelha da alegria, da felicidade. Ele não entendia o cacarojá dessa galinha. Mas ele tinha que estar ali, a única coisa que ele sabia era seguir os irmãozinhos. Vamos hoje para um avivamento, vai vir um pastor de São Paulo. E esse vai pedir dinheiro à moda Bunel. A Bunel. Vocês estão entendendo? Pois bem. E ele estava ali, mas não tinha como comer mais. Ele já estava enfadado. Já estava magrelo, não estava conseguindo comer aquelas baratinhas, aquelas grilinhas, aquelas minhocas. Chega de tanto dinheiro para Jesus. É óleo bento, é água benta, é água do Nilo agora, é água do Jordão, é água de não sei o quê. É um comércio, ele já não aguentava mais isso. Chega. Eu tenho que procurar um lugar onde se prega a palavra. Aonde se prega a salvação. Porque eu quero Cristo. Aqui tudo passa, tudo que ele me dá aqui é passageiro. Se ele te enriquecer, vai passar. E se você ficar do jeito que você está, também vai passar. E se você comer mandioca sem cozinhar direito e um ovo frito, vai passar. De todas maneiras, aqui vai passar. É passageiro. Mas quem tem Cristo tem vida eterna. Nunca passa. Aleluia. Tem vida com abundância. Então nós vemos categoricamente na íntegra
que um desses dias que a mãe galinha estava fazendo um avivamento ali perto, aonde estava ali um monturo muito grande de cisco e tudo, que o fazendeiro tinha mandado os funcionários amontoar, ela estava fazendo um avivamento bem grande ali, e todos os pintainhos, devia ser bem mais de uma dúzia, e vem ali aquela ave já grandona, que já era uma ovelha negra no meio dos outros irmãos. Esses irmãos, mas nunca parece que fica feliz igual a gente. Olha o grande avivamento. Aleluia. Jesus, coisa maravilhosa. Sobe um, sobe outro, desce um, sobe outro. E todos entregam envelope para o povo. É um avivamento grande de entrega de envelope. E a turma sai com tanto envelope. Eu batizei tanto irmão. Um dia eu batizei um irmão e ele chegou em mim, pastor, eu estou com medo. Falei, do que, irmão? Eu estou com mais ou menos mais de 700 envelopes em casa, porque todo culto que eu ia na igreja que eu congregava, eu recebia envelope de cada pregador que subia lá, cooperadores e outros que subiam, dava envelope. Então, às vezes, num culto era 10 envelopes. E eu levava, mas trazia um, né? Não podia trazer os 10. Eu ganhava só a minha aposentadoria. Como que eu ia? Então, eu fui acumulando os outros. Eu estou com uma caixa cheia. O que eu faço com aquilo agora? Falei, traz aí que eu vou queimar tudo. Aí eu queimei aqui na tenda, tempo da tenda aqui do lado. Queimei uma caixa dessa altura, tudo envelope. De uma tal igreja que ama muitas pessoas. Ama. Ah, irmãos! O que aconteceu naquele momento? Veio a mãe águia lá em cima. E ela soltou mesmo um grito de águia. Ele captou. Ei, que é isso? Já olhou. Os irmãozinhos falaram, não olha para cima. Não faz loucura. Você vai ter que ser batizado de novo. Cuidado. Ele disse, estou entendendo alguma coisa. Ela passa de novo e dá um voo rasante bem mais próximo da terra. Ele viu até o barulho do vento das asas de 2,10 metros cada lado. Ele falou, eu gosto disso. Aleluia. Disse, sobe cá, você não é daí, você é um animal lá de cima. Você é uma ave do céu. Ele disse, não, eu não conheço quem é você, eu sou sua mãe. É a mãe palavra, o pai é a palavra. Aleluia. Estou te trazendo para a palavra, vem para a palavra, sobe cá, vem para Cristo, a palavra. A revelação do Espírito Santo. E os irmãozinhos gritou, não vai, você vai cair se você tentar. Ele disse, não, o que eu faço? Bate as asas. E ele começou a bater as asas. Ele disse, bate mais forte. Ele, caiu em cima do morão. Morão da porteira. Ficou lá em cima. Os irmãozinhos, meu Deus, você vai cair desse prédio, cuidado. É alto. Desce logo. Nós vamos para o avivamento que vai ter desse pregador que vai vir dos Estados Unidos. E esse vai vir com petição de muito dinheiro. Esse vai pedir mesmo. Vai ensinar o povo a teologia da riqueza. Fabuloso. Estou pregando o evangelho 40 anos. E não sei aonde está o tesouro na terra. Eu recebi no céu. Aqui Jesus dá conforme a força e a graça que Ele tem te dado. Aleluia. Agradeça a Deus por tudo que Deus tem feito por você. Nós temos que pôr a cabeça no travesseiro e sabemos, se nós não atravessar aquela noite, nós temos que saber para onde nós estamos indo. Mas se você atravessa a noite, no outro dia, dobra o joelho e diz, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor me concede. Vocês estão entendendo? Então eu acredito plenamente que os irmãozinhos se preocupou com o irmãozão. O irmão vai deixar a nossa congregação, ele vai para o meio daquele povo que batiza em nome do Senhor Jesus. Olha só como é que eles são. Onde já se viu batizar só em nome de Jesus? Uai, mas vem aqui, quem foi que morreu na cruz? Quem que derramou o sangue por você?
Você não vai receber o nome de um homem, do pastor, de um profeta. Você vai receber o nome do seu Salvador. Que medo você vai ter de receber esse nome? Hein? Não está escrito na Bíblia que esse nome perdoa o pecado? Nós não acabamos de ler? Arrependei-vos, seja batizado em nome de Jesus para perdão de pecado. Ou você vai querer chegar no céu um pecador? Qual é outro nome que pode perdoar seus pecados? E o pecado religioso é grande. Aí ele ficou agora ali no morão, ela passou de novo e disse: sobe, meu filho, vem para as alturas, vem para o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te ensinarei a voar depois disso. Aí ele: que jeito que eu faço, mãe? Bate a asa de novo. Ele caiu lá em cima da comunheira da casa da fazenda. Ficou bem alto, hein? Aquela casona de fazenda. 4 águas, bem grandona assim, a comunheira lá em cima. Os irmãozinhos já perdendo a esperança, dizem: cuidado, sai daí. Ela passou de novo e diz: vem. Mãe, mas como pode eu ficar em cima? Vem que você vai ficar. Bate bem as asas e não para de bater mais. Aí você bate, é quarta, é sexta, é domingo, vai batendo. Vai batendo, vai cada vez comendo a palavra, vai se ingerindo a palavra, vai se fortificando da palavra, se fortalecendo da palavra, até você ser a palavra do dia expressa andando em carne na terra. Até você ser a palavra, porque vós sois a palavra. Somos a palavra escrita, está escrito na Bíblia. Mensagem de quarta, está escrito. Vós sois cartas escritas e lidas pelos homens, escrita por Deus e lida pelos homens. Ah, o tempo não dá mais. Estou nem na metade da mensagem. Tem tanta coisa aqui. Mas vou tentar terminar. Aí ela passa e diz: bate a asa e não para, tá? Pode vir. Aí ele esticou. Disse: agora eu estou enxergando o final do túnel. Agora eu sei qual que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Agora eu sei que tem uma doutrina santa, santa ceia verdadeira, com tudo que os apóstolos que aprenderam de Jesus Cristo, os apóstolos fizeram e está fazendo até hoje, porque a igreja primitiva está aqui andando na terra. Aleluias! Bate a asa e não para. Aí ele vop e os irmãozinhos, foi embora nosso irmão. Aleluia. Foi para as alturas da revelação. Então o batismo em nome de Jesus Cristo é água pura. É águas reveladoras. É águas limpas. Quem está entendendo diz amém. Mas logo vem água estagnada. E as pessoas não entendem que há um diferencial muito grande entre uma fonte jorrante de água pura e uma cisternas rotas, como pregou o profeta da era. Cisternas rotas. Amém? Então, nós vemos categoricamente na íntegra, sendo, então, a palavra de Deus incluída na sua vida. Então, você passa a ser a palavra ambulante. Agora você expressa a palavra viva. E o nome do Senhor está invocado em você. E a Bíblia diz, olha como é que dá a sinfonia: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como invoca? Você vai em qualquer igreja, eles vão falar de Jesus. Então não é essa maneira que invoca. Mas a Bíblia dá a resposta para isso. Atos 22:16. Paulo contando o testemunho, como ele foi batizado e como Deus curou ele, usando Ananias. No capítulo 9 de Atos, ele foi curado por Ananias. E ele dá o testemunho dele em Atos 22:16. Ananias chegou e disse: olha, depois que caiu as escamas do olho dele, ele passou a enxergar. Porque o que impede a pessoa ser batizada na verdade é escama. Escama nos olhos, escama religiosa.
E a pessoa acha, mas eu sou bonzinho. O inferno está cheio de pessoas boas. Porque a intenção e a pavimentação das avenidas infernais são construídas por boas intenções e com boas intenções. Então, não é de eu ser bonzinho, é do que Jesus fez por mim. Então, não é a minha obra, é aquela que foi consumada na cruz. Não é eu, é Ele em mim, em você. É Ele, não eu. Se qualquer maravilha acontecer, qualquer milagre que tenha acontecido muito, graças a Deus, é Ele que está fazendo. E vai fazer. E só não faz na sua vida é porque você não crê. Mas se você acreditar e dizer eu creio, tudo é possível ao que crê. Amém? Então nós estamos entendendo que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo te traz para o corpo apostólico. E a palavra de Deus diz categoricamente que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Nós estamos edificados em Cristo, edificados sobre essa pedra, revelação de Cristo, e nós estamos formando então um corpo espiritual que vai ser arrebatado. Este corpo tem que estar uniforme, unanimemente, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então não é uma fé triática, não é uma fé trinitária, é uma fé de um único Deus verdadeiro, a vida eterna. Efésios 4, versículo 5. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Efésios 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, tirando o povo do Egito por cima, sobre todos, por todos, andando com os discípulos, com os apóstolos, curando enfermos na terra, e em todos vós. Em todos, dentro de nós. Então, Deus sobre todos, Deus por todos e Deus em todos. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém? Isso nos traz, então, a uma unidade de fé. E trazendo a unidade de fé, eu sei que eu já extrapolei a hora, também traz o aperfeiçoamento dos santos. E ele vai vir buscar o quê? Uma igreja santa e imaculada, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Não é uma igreja mundana. Porque a diferença é muito grande entre a igreja de Cristo e a igreja dos homens. A igreja de Cristo é santa, é pia, é casta, né? Ela guarda mesmo o celibato. Oh, glória a Deus. Então, capitão, ela guarda o celibato. Aleluia, ela é virgem de Cristo. Eu acho que não precisa ir mais. Para você que está nos seguindo, vai nos seguir, e não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, capta a palavra, pense, pesquisa, pondera, vai na Bíblia, e vê se o que eu falei aqui não é escritura. Vai na palavra. E para ficar provado, se você achar uma pessoa que foi batizada em título, eu entregarei o púlpito dessa igreja para você. Se você achar alguém que foi na Bíblia, não nas histórias. Nas histórias adicionais, para mim é atroz. É atroz. São histórias malvadas, falsas. Mas dentro dos 66 livros das Escrituras, não tem uma pessoa batizada no título. Porque toda a era apostólica, todos foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar as escrituras para vocês, irmãos. Atos 2, 38, Atos 8, 12, 16, Atos 10, 47, 48, Atos 19, 5, de 3 a 6, 7, Atos 22, 16, Romanos capítulo 6, versículo 3, Gálatas 3, 27, 1 Coríntios 1, 13, Tiago 2, 7. Todas essas escrituras é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Para frisar mais uma coisa, mais um desafio.
Também a doutrina da Trindade não é bíblica, não tem nem essa palavra na Bíblia. Aquilo que é de Deus está na palavra, e que não é, não está na sua palavra. Então é uma palavra adicionada fora das Escrituras. Então fique com o que está escrito.